Bom dia, Thalita. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Esperar um pouquinho, ver se mais alguém entra, tá? Fazer o compartilhamento de tela com você. Assim que carregar, você me fala, tá? Carregou? Carregou. Carregou? Coloca aqui pra mim no bate-papo seu nome e a turma, tá? Registrar sua presença. Então, vamos começar? Então, a gente estava falando sobre indução, né? Eletrização de objetos por indução, por contato e por atrito. Aí vamos mais um exemplo. Então, a gente tem uma esfera A com carga de 15 nanocoulomb e ela faz contato com uma esfera B com carga de menos 7. Sendo informado que as esferas que são idênticas e metálicas, determine em Coulomb as cargas de cada esfera após o contato. Então, a eletrização por contato. Então, vamos lá. As esferas, elas são condutoras, né, e idênticas. Então, elas foram contatadas, né? Então, elas têm cargas iguais depois do contato, tá? Como a carga dos dois é a mesma, tudo é em nanocoulomb, então a gente tem uma esfera A com 15 nanocoulomb e uma esfera B com menos 7. Após o contato, como elas vão ficar com a mesma carga, então a gente vai fazer isso aqui. Carga total final é igual a carga total inicial. Então, inicialmente, a gente vai somar as duas cargas, tá? Somando as duas cargas, como depois do contato elas vão ficar com a mesma carga, a gente soma a carga das duas, tá? Então, vai ser igual a 15 menos 7, porque 15 é positivo, 7 está negativo. Então, a gente vai ter um total aí de 2Q, que é das minhas duas cargas, tá? Porque eu somo as duas, igual a 8. Então, a carga vai ser igual a 8 dividido por 2, então eu vou ter 4 nanocoulomb, ou 4 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Pergunta, dúvida, Thalita? Não. Não? Isso aqui é todas as vezes que a gente tem uma eletrização por contato de esferas, elas sendo idênticas, elas vão ficar sempre com a mesma carga. Não esquece isso, tá? É uma definição. Então, a esfera A fica com carga de 4 vezes 10 a menos 9 coulomb e a B também. Carga de 4 vezes 10 a menos 9 coulomb, porque ambas são idênticas. Agora a gente vai falar da lei de Coulomb. Em 1785, Coulomb formulou a lei que vai reger as interações entre as partículas eletrizadas, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho de força e carga. Então aqui, ó, cargas opostas. O que acontece? Repulsão, né? Cargas iguais repulsão e cargas opostas atração, como no exemplo. A intensidade da força, né, de interação eletrostática é o que a gente chama de força elétrica. Então, não esqueça isso, tá? Então, a intensidade da força de interação eletrostática é o que chama de força elétrica entre duas partículas eletrizadas. Então, a fórmula é essa aqui: força elétrica é igual à constante eletrostática do meio
tá? Vezes, ó, os módulos das cargas, tá? Tanto de carga 1 como carga 2, tudo dividido pela distância, tá? Então, ó, módulos são módulos de cargas, tá? Vezes os módulos da carga dividido pela distância ao quadrado. Uma coisa importante é isso aqui. A intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Por isso, distância ao quadrado, tá? Então, vamos a algum exemplo aqui. Sejam duas partículas eletrizadas com cargas 2 microcoulomb, tá? E carga menos 3 nanocoulomb. Tais esferas estão no vácuo e a distância entre elas é 1 metro. Calcule a intensidade da força elétrica que uma carga exerce sobre outra, dado que a constante da eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9 coulomb, tá? Metros por segundo dividido pelo coulomb ao quadrado. Isso aqui é Newton Coulomb, tá? Então, vamos lá. Nós temos uma esfera com módulo de 2 microcoulombs, tá? Então, é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E uma com módulo de 3 nanocoulomb, então é 3 vezes 10 a menos 9 coulomb. Uma distância de 1 metro, tá? E uma constante de 9 vezes 10 elevado a 9. Então, pela lei de Coulomb, o que a gente vai fazer? A força elétrica ela é proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional à distância. Então, o que eu vou fazer? Vou retirar todos os dados que eu tenho e substituir na fórmula. Força eletrostática é igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da minha carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, vezes o módulo da outra carga, que é 3 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado. Tá compreendendo, Thalita? Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos resolver todas as multiplicações de números inteiros que a gente tem. Vamos conservar a base 10. E na multiplicação, o que a gente faz? A gente conserva a base, soma os expoentes, certo? Então, olha só. 9 vezes 2, quanto que é? Lembra? 9 vezes 2? Thalita? 9 vezes 2? Vamos raciocinar comigo. Thalita, tá aí ainda? Nove vezes 2, 18. 18 vezes 3, 54, tá? Conserva a base. O que eu vou fazer? Conservar a base na multiplicação e somar os expoentes. 9 com menos 9, zero esse expoente aqui. Me sobra, então, menos 6, tá? Então, a força eletrostática é 54 vezes 10 a menos 6, tá? Ou força eletrostática vai ser 5,4 vezes 10 a menos 5 newton, tá? Essa é a minha resposta. Vamos a mais uma. Na tabela, nós temos informações sobre cargas eletrostáticas pontuais ou pontiformes, localizadas no vácuo e a distância entre cada par de carga. Por sua vez, é F1, F2 e F3. Correspondem aos módulos das forças de interação eletrostática entre cargas Q maiúsculo e Q minúsculo, 3Q, 5Q, Q e Q, respectivamente. Então, olha só, nós temos aqui as cargas, a distância e a força eletrostática. Compare F2 e F1
e compare F3 e F1. Então, vamos resolver. Então, o que a gente tem, né? Com base na lei do Coulomb, força eletrostática é igual a constante vezes o módulo das cargas, né? Dividido pela distância, porque ela é proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional à distância. Então, a gente tem um F1 de K vezes Q dividido ao quadrado. E o F2, nós temos 3Q vezes 5Q vezes a distância ao quadrado, né? Dividido pela distância ao quadrado. Então, agora, o que a gente vai ter? Ó, vamos multiplicar isso aqui, né? Então, nós vamos ter 15 com módulo de K vezes Q vezes o Q, a distância ao quadrado. Então, a F1 inicial é 15 vezes F1, ou seja, F2 é igual a 15 vezes o F1. E o F3? Nós temos aqui o F3 é igual a constante vezes as cargas, dividido por 2 vezes, duas vezes a distância ao quadrado. Então, nós vamos ter aí, ó, a constante vezes a carga, vezes, dividido por 4 vezes a distância ao quadrado, tá? Então, o que a gente vai ter? Vamos comparar aí F1 com F2, nós vamos ter 1 sobre 4, tá? E aí a gente tem 1 quarto vezes F1, então F3 é 1 quarto vezes F1. Então, a gente pode dizer que na letra A, F2 é 15 vezes maior que F1 e F3 é a quarta parte de F1, tá? Aqui uma questão de Enem. Chama-se carga elétrica elementar, indicada por E, a menor quantidade de carga elétrica isolada existente na natureza. Em módulo, as cargas do próton e do elétron são iguais a carga elementar. O valor da carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Foi determinado por Robert Millikan, norte-americano, em 1909. Por seu brilhante trabalho experimental, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1923. Na década de 60, Murray Gell-Mann, norte-americano também, Prêmio Nobel de Física de 1969 por seus estudos sobre partículas subatômicas, que levantou a hipótese da existência dos quarks. Os quarks são partículas elementares experimentalmente detectadas a partir da década de 1970, formadoras dos prótons e dos nêutrons. Apesar de existirem 6 tipos de quarks, somente os quarks up e down entram na composição de prótons e nêutrons. O próton é formado por 2 quarks up, e um quark down. Por sua vez, em cada nêutron há um quark up e 2 quarks up. A partir dessas informações, é correto concluir que a relação da carga elementar, que é a carga elétrica do quark up e down, são nesta ordem. A gente tem mais 2 dividido por 3 e mais 1 dividido por 3, mais 1 dividido por 3, mais 1 carga elementar dividido por 3, mais 2 carga elementar dividido por 3, ou mais uma carga elementar dividido por 3 e menos 2 cargas elementares dividido por 3. Letra D, menos 2 carga elementar dividido por 3, e letra E, mais uma carga elementar dividido por 3, ou letra E, com 2 cargas elementares dividido por 3 e menos uma carga elementar dividido por 3. Qual será que é a resposta? Então, vamos lá. Um próton, ele é igual a 2 quarks up mais 1 quark down. Um nêutron é igual a 1 quark up e 2 quarks down. Então, a carga elétrica do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19, que é igual à carga elementar. E a do nêutron ela tem que ser zero, porque ela é nula. Então, testando as alternativas, para 2 vezes mais 2 cargas elementares dividido por 3, mais 1 vezes a carga elementar dividido por 3,
é igual a 4 cargas elementares dividido por 3 e uma carga elementar dividido por 3, que é igual a 5 carga elementar dividido por 3, que é falsa, tá? A letra B é a mesma coisa. A gente vai ter um resultado de 4 carga elementar dividido por 3, porque eu vou pegar aqui, ó. Como é 2 quartos, eu vou multiplicar esse 2 quartos por mais uma carga elementar dividido por 3, mais 1 quartidal, que é o do próton. Então, o que eu vou pegar? Os 2 quartos do próton, que tá bem aqui, tá? E 1 quartidal. Vou multiplicar com todas as alternativas e ver o que eu tenho de resposta. Lembrando que a carga elétrica do nêutron tem que ser igual a zero, tá? Então, se eu pegar e multiplicar 2 e 1 pela alternativa B, eu vou chegar no resultado de 2 cargas elementares dividido por 3, mais 2 cargas elementares dividido por 3, que vai ser igual a 4 cargas elementares dividido por 3. Continua sendo falsa. Do próton, a letra C é a mesma coisa. Vou pegar o próton, multiplicar por uma carga elementar dividido por 3, vezes mais uma carga elementar vezes menos 2 cargas elementares dividido por 3, e eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. 2 cargas elementares dividido por 3 menos 2 cargas elementares dividido por 3, que é igual a zero, então continua sendo falso. O próton da letra D, vou pegar 2 vezes o que o exercício me deu, menos 2 cargas elementares dividido por 3, mais 1 vezes o que o exercício deu de uma carga elementar dividido por 3. Então, ó, 2 vezes menos 2, menos 4 carga elementar dividido por 3, mais 1 vezes 1, uma carga elementar dividido por 3, que é igual a menos 3 carga elementar dividido por 3, tá? Então, vai ficar igual a menos carga elementar, que é falsa. Já a letra E, nós temos aí do próton 2 vezes o que o exercício me deu, 2 carga elementar dividido por 3, mais 1 vezes menos 1 carga elementar dividido por 3 vai ser igual ao quê? 2 vezes 2, 4 carga elementar dividido por 3, menos uma carga elementar dividido por 3, porque 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, nós vamos ter mais 3 carga elementar dividido por 3 é igual a mais carga elementar só, porque 3 dividido por 3 é zero. É verdadeiro, tá? Porque a carga elementar do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se eu tenho um S positivo, é verdade. E o nêutron, vou ter a do nêutron é só um quart up e 2 quarts down. Então, vou ter 1 vezes 2 carga elementar dividido por 3, mais 2 vezes menos 1 carga elementar dividido por 3. Então, 1 vezes 2 vai ser mais 2 carga elementar dividido por 3, 2 vezes menos 1, menos 2 carga elementar dividido por 3. Então, ó, isso aqui vai dar zero, então a única alternativa correta é a letra E. E aí a gente encerra por hoje esse conteúdo de carga elétrica. Thalita, dúvidas? Não? Você assistiu a aula, Thalita? Assisti, mas eu não queria responder, não. Nem para me falar, né? Vou tirar uma fotinha só para mandar aqui para Juliana, que só você assistiu a aula hoje, tá? A senhora grava isso aí tudo. Gravo também. Não respondia. Eu fico com vergonha. Ah, pra quê? Vou tirar outra, porque essa eu fiquei com o dedo bem aqui na câmera, ficou feia. Vou mandar lá para ela cobrar para mim. Thalita, então por hoje é só. Você conseguiu entender, né? Próxima aula a gente vai fazer uns exercícios juntos, tá? Espero que os demais assistam. Tá bom. Fica com Deus, boa semana. A gente se encontra, deixa eu ver, amanhã com geometria, tá? Tchau, tchau. Tchau.